Agora, o que é um comando completo? Você está falando de radiocontrole, Adair? Não, não estou falando de radiocontrole. Quando você tem um aeromodelo que você lança, aí sim que você tem que saber realmente regular todos os três eixos, ou seja, regular nos comandos todos os três eixos. Comandos que estão ali no seu aeromodelo que você vai ter que ajustar, tá? E aí, a gente vai explorar agora em detalhe cada eixo desse para você adquirir essa confiança, tá ok? Vamos começar com o eixo de rolagem. Eixo de rolagem, você fica pensando, caramba, aeromodelo, eixo de rolagem, né? Ele é fundamental e ele desempenha um papel, mas assim, é fundamental na capacidade de fazer curvas e rolar de um lado para outro. Agora você já sabe o que é eixo de rolagem, né? Então vamos ver como é que ele é controlado também. O eixo de rolagem, ele é horizontal, ou seja, ele se estende ao longo de toda a fuselagem. Passa pelo centro da aeronave, lá da frente até a cauda, e permite que o avião faça movimentos de inclinação lateral, também conhecidos como rolagem. Isso é rolagem. Você fala, poxa, mas é isso? Pô, eu não sabia que rolagem era isso. Pois é, rolagem é isso. E é através desse eixo que acontece a rolagem. Então, nós temos aqui uma figura que mostra para você o que é a rolagem, né? Mostra para você o que é a rolagem. Note, ele aqui, nesse caso, está mostrando a rolagem através do eixo de rolagem que está mostrado aí nessa figura para a direita, você olhando de frente. A rolagem se dá só para a direita? Não. A rolagem se dá para a direita e também para a esquerda, ok? Então, esse é o eixo de rolagem. Como é que você controla o eixo de rolagem? Você controla através dos ailerons. Então vamos voltar ao slide anterior. Olha, os ailerons são esses aqui. As últimas divisões da asa aí do lado esquerdo e do lado direito são os ailerons. Quando você sobe o aileron de um lado da asa, vamos dizer, do lado esquerdo do avião o aileron sobe, do lado direito o aileron desce. Então o que acontece? Ele rola para sua esquerda. Isso você está sentado dentro do avião, tá? Dentro do aeromodelo. Sempre quando você solta um aeromodelo ou você voa um aeromodelo, você tem que se imaginar sentado lá dentro, tá? Então, se o aileron da direita sobe e o aileron da esquerda desce, ele rola para a direita. Do lado que o aileron subir, é o lado para o qual vai acontecer, então, a rolagem, tá ok? Então, isso já está bem explicadinho, já deu para você perceber. Vamos então para frente. Está aqui, ó. Então agora você já está vendo aqui, nós não chegamos lá ainda, mas você já está vendo aqui os três eixos. O eixo de rolagem, nós estamos falando nele aí agora, então está mostrando aí para vocês o eixo e o avião aqui também no eixo de guinada e no eixo de arfagem. Então já deu para a gente perceber aqui os três eixos, tá? Você pode observar nessa figura também o nome de algumas partes do avião. Você que é aspirante a aeromodelismo e que não tem ideia ainda de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos agora passar para a importância do eixo de rolagem. Então, a importância dele. Primeiro, desempenha um papel fundamental na capacidade do aeromodelo de realizar curvas controladas. Quando você dá aileron ou mexe no aileron, ele muda a sua trajetória lateral. Então, permite que você vá com mais precisão para algum lugar. Só que a coisa não funciona só assim. Mas é só para você ter uma ideia. E, além disso, esse eixo de rolagem é fundamental para manobras mais avançadas, como loopings, barris. Barris são, como é que a gente chama? Seriam tunôs barril. Tá? Tunô barril é quando o avião faz isso aqui, olha a minha mão. Ó. Ele vira lá e aí ele continua aqui, tá? Então, isso é um tunô barril. Isso adiciona, assim, um nível de emoção, né, de satisfação e etc. no nosso voo. A coordenação entre os eixos. É importante observar que o movimento de rolagem pode afetar os outros dois eixos. Então, ao realizar uma curva, por exemplo, o eixo de arfagem também é influenciado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você usa só o eixo de rolagem e faz uma curva, imediatamente o avião
entra num eixo de arfagem diferente, ele entra no movimento de descida. A descida é controlada, então, se dá em torno do eixo de arfagem. Tá? Então, quando você controla com bastante precisão o aileron e o elevador, que é o elevator, ou é o profundor, você consegue rolar, manter o nariz na mesma altitude e fazer sua curva com o nariz na mesma altitude. Não é só com o leme, o elevador, que você faz isso, que é o controle da arfagem, mas também com o leme. Mas isso aí, vamos deixar para daqui a pouco. Vamos para frente. Conclusão. O eixo de rolagem ele desempenha um papel fundamental na manobrabilidade, palavrazinha chata, né? Do aeromodelo, permite curvas suaves e movimentos de rolagem assim perfeitamente controlados. Você rola e não perde altitude. Então isso que é importante. E dominar esse controle, claro, eu já disse várias vezes e vou continuar a dizer, ele é preciso, é necessário e é fundamental para que o seu voo tenha a precisão que você quer e a segurança que você quer. E vai permitir que você explore o seu voo no céu com a maior confiança possível e vai aproveitar essas emoções aí do aeromodelismo, ok? Agora vamos para o eixo de arfagem. Lembra que eu falei que o eixo de rolagem interfere no eixo de arfagem? Vamos conhecer bem o eixo de arfagem. O eixo de arfagem é um dos 3 eixos de movimento fundamentais no aeromodelo. Por quê? Porque é ele que define quando o aeromodelo sobe ou quando o aeromodelo desce. Então, é através dele ou em torno dele que o aeromodelo sobe ou desce. Vamos entender, então, como é que isso funciona e por que ele é tão importante. Está aí, ó. O eixo de arfagem, ele normalmente fica aqui no centro de gravidade. Está escrito aí, ó, CG, ok? Centro de gravidade. Então, olha, nariz para cima, tá? Significa eixo de arfagem rodou em torno do eixo de arfagem. Como é que roda em torno do eixo de arfagem? Roda da seguinte maneira. O profundor, que é aqui atrás, você está vendo aí, up elevator é essa parte final aqui. Está vendo a divisão do leme? Embaixo não tem um vermelhinho e a seta? Da seta para trás é o elevator, que é o elevador ou o profundor. Quando ele é levantado, ele abaixa a cauda, o nariz sobe, então ele gira em torno do eixo de arfagem e o avião sobe. Quando essa parte vermelhinha desce, o que acontece? A cauda sobe, tá vendo aqui que tem uma sombra da cauda subida, elevada aqui, ó. A cauda vai aqui, o nariz vai para baixo, olha aqui na frente a sombra do nariz também, né? Assim, mais apagadinho, e o aeromodelo desce. Então é assim que funciona o eixo de arfagem, ok? Então tá aqui, vamos olhar de novo aqui. Lembra que nós vimos o eixo de rolagem, que é esse aqui, ao longo da fuselagem, então isso dá movimento, propicia que o avião tenha um movimento para a direita e para a esquerda, como se ele fosse rolar, com a minha mão aqui, tá vendo? Para a esquerda e para a direita. E ele rola realmente em voo, tá? E nós temos o eixo de arfagem, que é esse que está atravessando a asa de ponta a ponta. Então, nesse eixo de arfagem, então vamos supor que a minha mão seja a asa aqui na frente, o meu dedão aqui é o motor. Então, arfagem, arfagem, tá? Controlado lá pelo profundor ou elevator. Aqui nessa figura, você já consegue ver, tá marcado ali, tá escrito ali em português e em inglês. Elevator ou profundor. A rolagem, também aqui dá para você ver bem, olha, tá marcado aqui aileron esquerdo. Então é ele que atua, o esquerdo e o direito que está lá do outro lado, ok? Então essa figura mostra bem, novamente, os eixos. Ela vai aparecer algumas vezes aqui, porque ela é muito boa. Vamos definir esse eixo. O eixo de arfagem é horizontal e se estende de asa a asa e passa pelo centro do aeromodelo, como vocês puderam ver. Então ele permite que o avião se incline para frente e para trás, mais ou menos assim com a minha cabeça, né? Eu estou fazendo a arfagem, né? A mesma coisa, se você está dentro do avião, você vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui, tá? Quando você fizer a arfagem, fizer essa movimentação em torno desse eixo de arfagem.
E o movimento é arfagem mesmo, ok? Então, você pode imaginar aí, com uma analogia, uma gangorra. A gangorra não tem um eixo? Então, aquele é o eixo de arfagem da gangorra, tá? Seria a mesma coisa que o eixo de arfagem do aeromodelo. Como é que você controla isso? Você controla pelo elevador, pelo elevator ou pelo profundor, que é uma superfície de controle, como vocês viram na foto, localizada lá na parte traseira da cauda. Então, é aquilo que eu falei. Quando o elevator é movido para cima, a arfagem se dá com o bico do nariz para cima. Quando o elevator é movido para baixo, a arfagem se dá com o nariz do aeromodelo para baixo. Então, bem tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. E olha aí, aqui nós estamos, então, eu estou mostrando para vocês aqui um detalhe do elevador ou profundor, tá? Lá na cauda, nós temos essas estruturas que você está vendo aqui. Nós temos o leme, o estabilizador horizontal e o elevador ou profundor. O estabilizador horizontal fica na frente do profundor, tá? O leme, ele é chamado também de estabilizador vertical. A gente chama tudo de leme, mas na verdade, a parte da frente é o estabilizador vertical. E o leme é a parte móvel, que está aí atrás, como você também está observando nesse momento. Agora, tem mais duas estruturinhas aí nessa figura que você talvez não conheça, que são os compensadores. Ué, mas isso tem em aeromodelo? Existem aeromodelos que têm. Quando você tem, inclusive, aeromodelos de voo livre, é muito interessante você instalar compensadores para compensar alguns pequenos problemas de voo, de regulagem de voo e tal. Por quê? Porque o compensador ele funciona ao contrário do elevador, do elevator. Olha só, imagine a situação. Vamos ali no compensador, tem um de cada lado, no profundor. Tá vendo aí? Perfeito. Imagine que eu regule esse compensador para ele abaixar um pouquinho. O que, que vai acontecer com o profundor? Quando ele abaixa um pouco, o vento que vai bater nele vai jogar o profundor para cima. Percebeu? Movimento contrário. E aí o avião vai tender, através do eixo de arfagem, a subir. Se eu pego esse compensador e coloco ele inclinado para cima, o elevador vai ser forçado para baixo. E aí você tem no eixo de arfagem a descida do seu avião. Vocês perceberam para que serve isso, não? No avião de verdade, e mesmo no aeromodelo, quando você tem um aeromodelo relativamente grande e bem feito, isso aí serve para você regular ou trimar, como a gente chama em aeromodelismo, o profundor. E aí você observa também que no leme tem a mesma coisa. Olha lá no leme, tem compensador também, pela mesma razão. Quando você vira o compensador à esquerda, sentado no avião, ele está lá atrás, o compensador vem para a sua esquerda, o leme vira para a direita, o avião dá uma guinada para a direita. Se você colocar o compensador para o lado direito, o leme vai virar para o lado esquerdo e vai guinar para a esquerda o aeromodelo ou o avião. Perceberam? Muito bom, vamos para frente. Eixo da arfagem, a sua importância. Controla a altitude da aeronave e permite que o aeromodelo suba, tá? Para ganhar altitude ou desça para perder altitude. Isso pode ser muito suave quando você compensa, através dos compensadores, tá? E é claro, no aeromodelo, quando você está, por exemplo, com um aeromodelo de voo livre ou coisa assim, que você está aprendendo agora, você vai lá atrás e dá uma entortadinha na cauda, no Depronzinho que está lá atrás, ou coisa parecida, ou coloca uma latinha, coloca um papelzinho, alguma coisa que vá compensar algum erro seu de construção. Também serve para isso em aeromodelismo, tá? Em avião também. Existem compensadores fixos em avião, existem compensadores fixos em aeromodelos, que já dão a correção correta para o voo do aeromodelo, sem ficar forçando o servo, essas coisas, tá ok? Muito bom. Além disso, o eixo de arfagem ele é fundamental para manter o equilíbrio longitudinal do aeromodelo durante todas as fases de voo, tá? Então, se você não tem isso, por exemplo, vou rolar para a esquerda, já dei esse exemplo. Vou rolar para a esquerda. Se eu não tenho eixo de arfagem e
o elevator lá atrás para fazer isso, ele desce o nariz. A hora que você botou uma asa embaixo, ele vem para cá, ele desce. Então, você tem que controlar no eixo de arfagem, no elevator, então, subindo um pouco o profundor no voo de um avião de verdade, no voo de um aeromodelo rádio controlado, e até no de voo livre, que você já deixou trimado quando você jogou, para ele fazer curva à esquerda. Se você não quiser que ele faça isso e vá para o chão, você tem que deixar o profundor ligeiramente trimado para subir, para ele fazer uma curva para a esquerda sem despencar para baixo, né? Tá? Isso vai garantir, é claro, que o aeromodelo tem uma trajetória perfeita, nivelada, estável, direitinho, né? Então, esse é o segundo eixo. Tá? E a coordenação entre os eixos? Como eu já expliquei agora, assim como nos outros eixos, a coordenação é essencial entre a arfagem e o guinada e o de rolagem, tá? Quando você usa o eixo de rolagem para fazer uma curva, eu já disse isso, vou dizer de novo, o arfagem é obrigado, você é obrigado a usar, porque ele é influenciado e ele vai mudar a atitude do avião, tá? Não tem jeito. E manter essa coordenação é fundamental para que você tenha, então, aquele voo maravilhoso e sem nenhuma atitude indesejada. Porque era o modelo é assim, é igual avião. Entrou numa atitude indesejada ou numa atitude inesperada para a gente, muitas vezes vai até o chão se você não tiver experiência para controlar esses três eixos, tá ok? Então, isso é fundamental, você ter essa coordenação dos três eixos. Tá aí de novo, só para recordar. Eixo de rolagem ao longo da fuselagem, eixo de arfagem ao longo da asa e eixo de guinada verticalmente ao próximo eixo, então, que nós vamos falar, ao centro de gravidade ali do avião, ou a fuselagem do avião. Concluindo, eixo de arfagem, ele leva a um controle, né, muito bom para subir e descer o aeromodelo, etc. É claro que a arfagem também está intimamente ligada, né, com os outros eixos. Então, dominar o controle desse eixo de arfagem é fundamental, essencial para pilotar direitinho o nosso aeromodelo, correto? Eixo de guinada. O eixo de guinada é um dos três eixos de movimento fundamentais em um aeromodelo. Por quê? Porque é ele que vai dar a direção do voo, entendeu? O de rolagem inclina o avião, mas quem dá a direção mesmo é o eixo de guinada. Então vamos ver direitinho como é esse eixo de guinada. Está aqui a figura, olha só. Eixo de guinada. Dá uma espiada na figura da esquerda, o leme para onde está virado. O leme está virado para a esquerda. Você está sentado no avião, lembra? Ele está lá atrás. Então nós estamos aqui, o leme está virado para a esquerda. Quando eu falo assim, parece que é para o lado contrário, né? Não, mas ele está virado à esquerda porque nós estamos sentados de frente para o motor. Então, ele está se inclinando para a nossa esquerda, tá ok? Aí, o avião, o aeromodelo, vira para a esquerda. Se eu pisar lá no pedal do aeromodelo, ou der comando, no pedal do aeromodelo não, do avião, e der comando no rádio do aeromodelo, por exemplo, para a direita, o que vai acontecer? O leme vai virar à direita, como a figura da direita, que você está vendo aí. Eu estou vendo de frente, eu não sei se você está vendo ao contrário aí, tá? Mas eu estou vendo de frente, então, para a minha direita. Mas está escrito aí, né? Guinada à derecha, timão de direção à direita, tá? Isso significa guinada à direita, leme de direção à direita, ok? Guinada à esquerda, leme de direção à esquerda. Então, aí dá para a gente ver muito bem o eixo de guinada, tá ok? Definição. Eixo de guinada é vertical, se estende de cima para baixo, passa pelo centro da aeronave perpendicular ao eixo de rolagem. Ah, peraí. Então, ó, eixo de rolagem, sabe que é aqui, né? Perpendicular ao eixo de rolagem, ó. Ele está perpendicular aqui ao eixo de rolagem quando está tudo certinho. Quando a rolagem acontece, muda, é claro. Então, o exemplo está aí atrás, né? Ele está aí atrás, não. O exemplo está aí na tela. Ele permite que o aeromodelo realize movimentos de rotação em torno do seu próprio eixo vertical, alterando a direção da proa do avião. Então, fazendo isso e isso, tá ok? Como vocês viram na figura anterior. Imagina o aeromodelo como um peão. E o eixo de guinada é o eixo ao redor de onde o peão gira.
Controle desse movimento. É o leme que dá esse controle do movimento de guinada, tá? Então, é uma superfície que está lá atrás, que vocês já viram, já ensinei para vocês, e é geralmente vertical, na vertical da cauda, tá? Ah, por que tem diferente? Tem, ainda eu vou falar muito sobre isso aqui, as estruturas do avião, tá? Bom, quando o leme é movido para um lado, a parte traseira do aeromodelo ou do avião é empurrada para o outro, resultando em uma diferença, né? Uma mudança de direção da proa. Proa é a parte da frente do avião, tá ok? Então é importante a gente saber isso. Então, aqui de novo, só para a gente lembrar a figura do nosso leme de direção. É aquela parte móvel atrás do estabilizador vertical. Vamos continuando aqui. Para que funciona? Manter o avião em linha reta, tá? E ele é super importante, cara. Essa é a parte mais complicada do voo. Você sabe que a parte mais complicada do voo não é voar, né? Nem aeromodelo, nem avião. A parte mais complicada do voo é pouso e decolagem. Aí a parte mais complicada e mais perigosa do voo. Por quê? Porque é quando o avião está em baixa velocidade e a única coisa que vai funcionar, tá, é o eixo de guinada, através do leme, tá? Para dirigir ele no chão, não adianta você dar aileron, não, tá? Tem que ser ali o leme. Com a roda no chão, a roda ela atua junto com o leme, tá? E quando a roda sai do chão, se for um avião que tem duas rodas na frente e uma atrás, com trem de pouso convencional, é fundamental que você mantenha cabrado, ou seja, o profundor puxado para a roda ficar firme no chão até ter uma velocidade suficiente aerodinâmica para que o leme passe a atuar. Quando você tem um avião triciclo que tem três rodas, né, duas embaixo da asa praticamente e uma lá na frente embaixo do motor, aí tudo bem, não é um problema. Quando você vai começar a sua corrida de decolagem, é fundamental até que você segure um pouquinho picado para que a roda fique no chão. Porque se o avião engrena para um lado e ele não tem controle, você quebra o avião ou o aeromodelo ali no chão, na pista mesmo. Tá ok? Então é muito importante esse eixo de guinada para decolagem e aterrissagem. E qualquer manobra de baixa velocidade, tá, onde você precisa necessariamente, tá, de uma estabilidade direcional para evitar derrapagens, né, que você não quer. Cara, derrapagem em aeromodelo, tem isso? Claro que tem, veja bem. Vou fazer uma curva para a esquerda. Aí eu não uso leme, eu uso só o aileron. O que vai acontecer? O avião vai fazer isso, ó, você está vendo que ele sai até da tua tela aí, ó. Ele vai escorregar para lá para vir para cá. Por outro lado, se você usou o eixo de guinada junto com o eixo de rolagem corrigido pelo eixo de arfagem, olha aí, ó. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Vou fazer uma curva para a esquerda. Acionei aileron, acionei profundor e acionei leme. Faço a curva tranquilamente. Não derrapo, percebeu? Então tem uma diferença muito grande. E uma derrapagem num pouso pode significar que você termina a tua aproximação fora da pista, tá? Então, coordenação de manobra, correção de desvio, tudo isso é fundamental e é função do eixo de guinada. Só lembrando de novo, eu boto a figura aí de vez em quando para a gente lembrar qual é a função desse eixo de guinada. Lembre-se então que ele é na vertical do eixo de rolagem. Então sairia aí verticalmente da tela para você ou entraria na tela bem ali no centro da asa que está também embaixo da fuselagem, atravessa tudo. Então, eixo de guinada é isso. Coordenação entre esses eixos. Como nos outros eixos, eu acabei de dar um exemplo, né? A coordenação é fundamental. Agora você sabe por que às vezes o cara está lá soltando o seu aeromodelo, não vamos supor que seja um aeromodelo de rádio controle. Aí ele faz a aproximação e passa da pista. Não consegue chegar na pista. Por quê? Porque ele não está coordenando o aileron com o leme, tá? Tem que coordenar numa curva, na verdade você é obrigado a coordenar aileron, leme e profundor. Eixo de rolagem com eixo de guinada com eixo de arfagem. Tem que controlar os três. Se você não controlar os três, você não vai ter
tenha a certeza, um voo totalmente controlado. Você vai na sorte. Por isso que às vezes o camarada vem para pouso, passa da pista, vem para pouso, sai antes da pista, e aí não consegue chegar na pista. Ou então, às vezes, vem para pouso e pousa no cantinho da pista e blá, para o meio do mato, quebra tudo. Isso com aeromodelo radiocontrolado. O mesmo vale para aeromodelo de voo livre, você regular tudo isso para que teu aeromodelo, quando você soltar ele, jogar o planador, ou seja lá o que for, um avião elástico, você soltar ele não virar e entrar no chão, porque você não soube regular antes os 3 eixos, tá ok? Então, é fundamental isso que eu falei aqui até agora. Até escrevi aqui, ó, quando se realiza uma curva usando o eixo de rolagem, é necessário aplicar um certo grau de guinada para manter a trajetória. Acabei de falar isso na prática para vocês, tá? Se você não usa a guinada junto com a rolagem, a chance de você perder a trajetória do voo e passar a pista, não conseguir ficar no eixo da pista, é muito grande. Isso é fundamental em aeromodelos e em aviões grandes também, tá? Então, conclusão. Eixo de guinada é fundamental para controlar a direção do aeromodelo durante o voo. Dominar o controle do eixo de guinada é essencial para manter a estabilidade direcional e realizar manobras precisas e corrigir desvios de curso. São as coisas que eu escrevi aí para você. E também isso permite que você tenha um controle total sobre a trajetória do aeromodelo. Sabe aquela curva que você está vendo lá, você está lá no campo vendo o camarada soltar o aeromodelo e ele faz a perna base. O que é a perna base? Sabe o comprimento da pista? Ele vem, o vento, tá? O vento, quando você vai pousar, tem que estar de frente para o seu aeromodelo. Então, o que acontece? Para você entrar no circuito, o que você faz? O correto é você passar alto em cima da pista, no meio dela, fazer uma curva para a esquerda se o vento estiver aqui de frente para você. Então, você faz a curva para a esquerda perfeitamente, termina essa curva, você gira a base, que a gente chama, e termina essa curva no eixo, tá, da pista. Então, você gira a base, girando base e alinha. Então, girou base, alinhou, cara, vem para pouso. Você vai acertar certinho o meio da pista, direitinho. É esse giro de base. Se não tiver o controle dos 3 eixos, você pode terminar antes, você pode terminar depois, você pode terminar num canto ou outro da pista, e a hora que você pousar, já que você não está no centro da pista, a chance de você se enfiar para o meio do mato e quebrar é muito grande, ou ainda atingir alguém que está assistindo lá o seu voo de aeromodelo. Então, isso no caso de um aeromodelo radiocontrolado. Como eu já disse, tudo que eu estou falando aqui se aplica o control, não, o control não. O control não, hein? Ah, lá, peguei você. O control não. O control a gente trabalha diferente, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas se aplica a voo livre com um avião que é como tipo um planador, voo livre com um avião, um aeromodelo, né? Quando eu falo avião, aeromodelo é a mesma coisa, um aeromodelo movido com motor elástico, tá? E também com motor a explosão e também com motor elétrico, tá ok? Beleza, então se aplica a todos esses aeromodelos. Então tem muita gente que é aeromodelista avançado já, que voa, não é avançado, mas que voa há muito tempo e que tem muita dificuldade de aproximar o avião para o pouso ou mesmo de decolar o aeromodelo. Aproximar o aeromodelo ou decolar o aeromodelo. Por quê? Porque não sabe que precisa coordenar os 3 eixos. Aí o camarada vai decolar, o que ele faz? Ele alinha o aeromodelo, né? Estou falando de radiocontrole, se aplica a tudo. Ele alinha o aeromodelo, alinhou, dá motor e puxa o profundor para subir. Cara, isso aí não é controlar coisa nenhuma, isso aí você vai na sorte. Se o aeromodelo for reto, maravilha. Se ele encanar para o lado e você não tiver a habilidade de tirar ele da encanada que ele deu ali, você vai quebrar, tá? Então, vai decolar, o que você tem que fazer? Você tem que estar com os 3 eixos na sua mão, tá? Os 3 eixos. Então, você vai dar motor, o aeromodelo vai começar a controlar, a correr, você vai controlar no leme até uma certa velocidade, aí depois você vai puxar o profundor, ele vai sair do chão, então no leme guinada. Você
Você vai segurar no eixo da guinada. Você vai puxar o profundor, é a arfagem, tá? Puxou o profundor, ele decola. Decolou, você tem que estar travadinho ali no eixo de rolagem para ele não encanar para um lado, para ele não rolar para um lado e vir para o chão. Quantas vezes eu vi acontecer isso? Quantas vezes eu vi acontecer isso? O camarada não tem o controle absurdo, né? Absoluto de tudo. Controle absurdo é ótimo. Não tem o controle absoluto de tudo e o que acontece? Estola na decolagem, veja bem, estola o avião, o aeromodelo ou o avião na decolagem, aí ele rola, enfia asa no chão e quebra, tá? Ou então, na corrida, ele vai para um lado, o camarada segura no aileron, quando tem que segurar no leme, tá? Segurou no aileron, não vai segurar nada, ele vai levantar o leme de um lado, enfiar o nariz no chão e quebrar, tá? Então, vocês percebem que aileron, leme e profundor têm que ser usados muito mais do que o normal no pouso e na decolagem, tá? E em voo, eles têm que estar estáveis, estabilizados, tranquilos, para funcionar direitinho. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo? Gostaram dessa aula? Na verdade, eu trouxe duas aulas para vocês, tá? Isso que você assistiu hoje foram duas aulas. Eu tinha esquecido de ligar a lâmpada. Foram duas aulas, vocês devem ter percebido que quando terminou uma, eu já coloquei a outra. Por quê? Porque é na sequência, tá? Então, dentro do meu curso, está dividido em duas partes, duas aulas, porque, cara, você tem que ter uma ideia disso. Se você não tem a ideia disso, você não sabe controlar seu aeromodelo, se me desculpa, tá? Pode ser planador, pode ser radiocontrolado, é elástico, elétrico, seja lá o que for, cara. Se você não sabe controlar o eixo de arfagem, o de guinada e o de rolagem, não sabe coordenar esses três para o teu aeromodelo voar, você me desculpa, mas você não sabe voar, tá? Então é a coisa mais comum do mundo, né? Eu citei, inclusive, nessa aula, é o sujeito vir para pouso e não conseguir ficar onde ele quer. Por quê? Porque ele vem para pouso rolando. Ele rola para o pouso na curva, ao invés de usar profundor, leme e aileron. Tem que usar tudo. Porque quando você está usando o leme, como o leme ele dá a direção, tá? Então, na curva, você só rola. Aí, você tem que puxar o profundor para que o nariz não caia. E ao puxar o profundor, você está fazendo ele escorregar para dentro da curva ou não. Entendeu? Agora, se você aplica a guinada, aí você está virando o modelo. Você percebeu a diferença? Uma coisa é rolar, que o pessoal fala, vou fazer uma curva. Não, você não está fazendo uma curva, você está rolando. Para fazer curva, você tem que dar a guinada. Você pode fazer a curva assim, ó. Aí você está fazendo uma curva. Tá? Mas rolar não é curva. O aeromodelo acaba entrando numa curva, por quê? Porque ele, quando você rola, ele cai o nariz, você puxa o profundor e o profundor traz ele para cá. Mas você está percebendo que você está mexendo na arfagem, né? Você não está mexendo na direção. Percebeu? É diferente. Quando você usa os três, você corrige com a arfagem, rola na posição correta e dá a direção correta para o teu aeromodelo. Aí você chega no meio da pista. Porque para pousar, você tem que vir num voo estabilizado. Cara, isso é terminologia para quem pousa Boeing, Airbus, para quem pousa aeromodelo pequeno em campo de aviação, em aeroclube, tá? Você tem que vir estabilizado para pouso. O que é estabilizado? No meio da pista, né? Só que voando ainda, ou seja, no eixo da pista, vamos ser mais claro, no eixo da pista e numa razão de descida controlada. Você não pode vir muito depressa e nem muito devagar. Se vier muito devagar, você passa a pista. Se vier muito depressa, você bate na pista. Mas para ficar nessa posição, é o leme, tá? Não é o aileron que vai segurar, de jeito nenhum, tá ok? E é por essa razão que você consegue voar 3 canais só, com leme, profundor e motor.
no aeromodelo. Por quê? Porque o leme, ele te dá a guinada, então você consegue fazer a curva. Só que como você não tem aileron, você pode perceber que todo aeromodelo que não tem aileron tem um diedro, ou seja, a asa é bem assim, ó, bem inclinada, tá certo? Ela tem uma inclinação assim, uma junção assim. Ou então a ponta da asa tem um diedro. Por quê? Porque a hora que você está voando assim, as pontas, vamos dizer que sejam as pontas da asa, tá? Vamos pensar só em ponta da asa para facilitar. Essa ponta da asa tem uma nervura, tem sustentação. Essa ponta da asa tem nervura, tem sustentação. Quando você dá leme, ele vira assim, normalmente cai um pouquinho a ponta da asa, tá? E quando ela cai, o que que acontece? Você está virando no leme. Quando ela cai, aqui a sustentação tá para dentro, né? Para dentro. Mas quando ela cai, olha o que vai acontecer com ela? Ela ficou reta aqui, ó, tá vendo? Quando ela ficou reta, a sustentação é para cima. Então aí você tem a correção do aeromodelo para a posição normal. É por isso que tem dedo. Isso vale para a asa toda. Você pega uma asa assim, deixa eu tentar fazer aqui na posição correta, assim. Quando você está fazendo só no leme a curva, olha, essa asa aqui, ó, ficou na horizontal. Quando ficou na horizontal, ela puxa para cima. Essa daqui deixou de ter essa sustentação aqui, tá? Ela está assim, ó, então ela perdeu muito aqui nessa inclinação. Mas essa aqui puxa para cima, estabiliza o aeromodelo. É por essa razão que a gente prefere que os treinadores tenham bastante diedro e que a pessoa acostume a usar o leme, tá? Acostume a usar a guinada. Porque depois, quando ele passar para voar o 4 canais, que tem leme, profundor e aileron, quando ele der um comando, a coisa vai ser assim, ó. Vou fazer uma curva. E cabra aqui. Percebeu a diferença? Está aqui, ó, segurando os controles, ou se fosse um manche, né? Mas vamos dizer o controle do aeromodelo. Está com um controle em cada mão, tá? Então, você está com o motor aqui, tá ok? E você está com profundor aqui, você está com aileron aqui, e você está com leme aqui. Então, eu vou fazer uma curva. Presta atenção no movimento das minhas mãos. Uma curva para a esquerda, ó. Vou fazer uma curva para a esquerda. Percebeu que a minha mão aqui, ó, foi para trás também? Olha lá, ó. Vamos, aqui tá, o meu chroma aqui não tá legal aqui. Então, vou fazer uma curva para esquerda minha, tá certo? Ó, curva para minha esquerda, o profundor eu começo a puxar, tá? E pronto, é isso aí, ó. Ok? Mas eu tô leme e aileron juntos, ó. Leme e aileron juntos e puxo profundor. Você percebeu o que eu fiz com as duas mãos? Para voar legal, para fazer curva decente, para não fazer curva escorregada, falar, vou aproximar, passou a pista, escorregou, derrapou. É por isso. Não sei se vocês sabiam disso, mas é por isso que o pessoal não acerta a pista. Simples assim. Tá vendo? Bom, é isso então. Eu queria passar tudo isso para vocês, mas não sai daí não, cara. Olha, faz o seguinte, ó. O voo, cara, você sempre lembra o seguinte: é a parte mais emocionante do hobby. Mas ele exige, presta atenção nesse termo, exige respeito pelas etapas que tem que ser seguida. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, o que que você faz? Você pratica com paciência. Claro que na primeira vez você não vai conseguir fazer, na segunda talvez não, na terceira pode sair errado, mas vai chegar um momento em que você vai fazer os movimentos corretos, o teu aeromodelo vai fazer a curva sem perder 1 centímetro de altura, nem subir 1 centímetro, tá? E nem escapar do eixo da pista quando você vem para pouso, tá? E em todas as manobras tem que ser assim. Campeonato de aeromodelismo é fazer as manobras com precisão. E como é que se faz manobra com precisão? Usando os 3 eixos do aeromodelo ou do avião, tá ok? Então, olha, na próxima aula nós vamos tratar de um outro assunto, tá?
talvez um assunto dentro dessa mesma área de dominância, de dominar, né, o controle do seu aeromodelo. Eu vou estudar e vou ver, e eu pediria, inclusive, né, que vocês que estão assistindo ao vivo agora, neste momento, ou estão assistindo gravado, cara, respondam esse questionáriozinho que eu estou colocando agora aí, ó. Eu estou colocando agora para você. Opa, apertei o negócio errado aqui. Peraí, desculpa. Eu estou colocando agora aí nos comentários, você que está assistindo ao vivo. Clica nesse link, me responde 4 perguntas e uma delas está no que você. Qual o seu interesse? Qual live seria interessante? Qual assunto você gostaria que eu abordasse numa próxima live? E você que está assistindo gravado, esse mesmo formulário eu vou colocar na descrição dessa live aqui, tá? E só você que tem link aqui vai conseguir assistir depois, porque vai ficar 1 ou 2 dias disponível, mas só quem tem link assiste, não está aberto. Então, se está assistindo gravado, cara, faz o seguinte, terminou de assistir, gostou da aula, tá? Se quiser dar like, faz o que você quiser, isso não é problema. O problema mesmo é o seguinte, vai lá, preenche esse formuláriozinho, cara. Escreve lá, o que você gostaria de ter na próxima aula ou na próxima live? O que você gostaria de aprender? Quais são suas dúvidas? Está escrita lá. É uma das questões, é por isso que eu coloco lá. Perfeito? Então, olha, o que eu posso falar agora para você é super simples, cara. Continue assistindo as minhas aulas, você só tem a aprender com isso, tá? A minha função aqui é essa, ensinar mesmo. Às vezes o pessoal fala, isso aí tudo eu já sei. Já sabe, mas chega lá na hora de pousar, faz o pouso errado, sai fora da pista, faz um monte de coisa, né? Vai decolar, acaba quebrando o aeromodelo na decolagem, no pouso. Quer dizer, tanta coisa acontece porque a gente acha que não vai dar nada. Esse é o brasileiro, né? Normal. Não, isso aí nem precisa, não vai dar nada. Mas dá, né? A gente sabe que dá. Quem tem experiência sabe que isso aí dá e dá feio às vezes. Às vezes o acidente é grave. Então é isso, vamos tomar bastante cuidado, vamos prestar atenção em todas essas coisas que essa live mostrou. Se você chegou atrasado, não assistiu desde o começo, assista desde o começo. Assista quantas vezes você achar necessário, vai ficar 2 ou 3 dias disponível, depois vai sair, tá? Porque, na verdade, o que vocês estão tendo aqui são aulas, literalmente, né? E hoje vocês tiveram 2 aulas muito importantes, né? Do meu curso, do zero ao seu primeiro modelo, que, na verdade, vai para o segundo, terceiro, quarto e vai por aí afora. E só para você saber, eu tenho colocado aulas a mais, aulas suplementares e complementares, nos 3 cursos que eu tenho. Você sabia que eu tenho 3 cursos? Você só conhece esse que eu falei, né? Mas eu tenho esse curso que é do zero ao seu primeiro aeromodelo. Tem um outro curso que é Entelando o seu aeromodelo com sucesso. É um curso de entelagem que está recebendo nesse momento. Hoje recebeu 4 aulas. Eu iniciei a regravação do curso. Recebeu hoje 4 aulas e vou manter o curso Vintage que está lá, que é um curso que vocês vão me ver bem mais novo, tá? Que é, então, Intele seu aeromodelo com sucesso. Olha só. E depois tem um terceiro curso que permeia esses 2, mas é um curso mais condensado, que ensina a fazer um aeromodelo de balsa. Só isso. Só vai ensinar a fazer o aeromodelo. Não tem essa parte que você está vendo aqui, que você viu uma parte agora que eu dei 2 aulas, essa parte inicial não tem. Só ensina a fazer um aeromodelo, tá ok? Então, esses são os 3 cursos que eu tenho no momento e estou lançando nesse momento o acompanhamento. Tá? É um acompanhamento para quem quer ser acompanhado por 6 meses para aprender a fabricar direito com o meu acompanhamento o seu aeromodelo, tá ok? É um curso para pouquíssimas vagas, tá? Ele não é o curso mais barato que eu tenho, mas é um curso que fica muito barato se você evitar de quebrar ou de fazer o modelo errado. Mas, de qualquer maneira, é esse o meu objetivo, ensinar cada vez mais com o meu trabalho, e trabalho, infelizmente ou felizmente, tem um custo, é claro, então é por isso que eu tenho os cursos, ok? Então, fiquem com Deus, se ninguém tiver nada para dizer aí, fiquem com Deus, se cuidem, respondam esse questionário e até a nossa próxima aula secreta, se Deus quiser,
na próxima terça-feira. O que pode acontecer eventualmente é mudar o horário dessa live, tá? Pode ser que mude, mas aí você vai ficar sabendo com antecedência, porque eu estou anunciando direto isso, tá ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até então a nossa próxima live, que não é live, né? É a nossa próxima aula secreta. Tchau!